Graça e paz a todos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, paz de Cristo, amém, glória a Deus, agradecemos a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido, amados, agradecemos a Deus, pois até que Ele tem nos ajudado, tem nos guardado e cuidado de nós, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Luiz Bittencourt, do Ministério Igreja Monte Porta do Céu. Uma palavra de reflexão. Quem gosta de uma palavra de reflexão, né? Quem gosta de ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, estou fazendo essa live a respeito de uma reflexão dentro da palavra, né? Dentro da palavra de Deus, sobre as parábolas de Jesus. Interessante, muito interessante mesmo. Eu vou ler somente uma das parábolas e logo após estarei, né, direcionado pelo Espírito Santo, direcionando, né, e assim fazendo conforme o Espírito de Deus me direcionar. Assim como foi com Jeremias, o qual Deus disse que encheria os lábios de Jeremias, né? E assim eu creio que é com cada um de nós. É Deus que tem que falar e não nós. O nosso eu, temos que matar o nosso eu e deixar que o Espírito de Deus flua. Ele fale e direcione aquilo que Deus quer que nós, né, notificamos através da sua palavra. Então está aqui no livro de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Quem tem ouvido, ouça, que ouça, né? E acercando-se deles os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouvi de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos,
e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes, e não virão, e ouvir o que vós ouvis, e não ouvirão. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. E o que foi semeado em espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que ouve semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um fruto cai em outro, 70 e outros 30. Amém? Glória a Deus. Logo após tem a parábola do trigo e do joio. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Vem as parábolas do tesouro escondido e as pérolas da pérola e da rede. Amém? Glória a Deus. Aqui, se nós observarmos nessa mensagem, aqui pode sair várias interpretações, né? Várias interpretações. Como a passagem de Isaías que diz que eles tinham ouvido, mas eles não queriam ouvir. Eles tinham olhos, mas fechavam seus olhos para não verem. Está entendendo? E tinham os ouvidos para ouvir, mas eles ouviam, mas não queriam escutar. Ouvir o que o Espírito dizia à igreja. Aqui, quando eu falei sobre as parábolas, eu ia falar sobre as parábolas, é interessante como Jesus, ele diante do povo ali, ele usava muitas parábolas. Mas, se você observar as parábolas, tem um significado. Verdadeiramente, muitas pessoas falam que isso é uma história. É verdadeiramente uma história. Só que tudo foi histórias vividas por Jesus, né? Aquele tempo, quando Jesus era ainda uma criança, vivia em Nazaré, né? Lá na cidade escolhida, né, por Deus, para ser a cidade dos pais de Jesus, que era de José, de Maria. Ali havia o ponto agrícola, né? O pessoal ali eram pessoas simples, era como assim, o interior aqui, o interior, né? As pessoas vivem do plantio, planta abóbora, aipim, e é como assim, Minas Gerais, é uma cidade, um lugar, né? Onde as pessoas vivem do cultivo também, muitas, né? Não vou dizer todas, tem um centro de Minas Gerais ali, tem a capital, né? Tem lugares ali que são, as pessoas são mais assim, que vivem do progresso, das coisas, mas tem pessoas lá que muitas vivem ainda do plantio, né? da criação. Então ali, Jesus cresceu nesse meio. E aquele povo ali, eles viviam da agricultura em Nazaré. Era um lugar muito distante, né? Por exemplo, da capital, do lugar mais assim, mais modernizado, né? Então Jesus vivia ali. E Jesus, ele trabalhou no meio como criança, porque as crianças também ajudavam na colheita, as crianças ajudavam no trabalho ali, né? Da colheita e todas essas coisas assim. Jesus, ele se despiu da sua glória e realmente se tornou um ser humano, um homem.
Porque ali ele aprendeu a conhecer as pessoas. Ali no meio daquelas pessoas todas, pessoas do interior. Então Jesus ele veio ali, eram pessoas simples. Porque se nós observarmos Nazaré, era uma cidade que não tinha qualquer brilho nos olhos, dava brilho nos olhos das pessoas, daqueles que gostam de olhar e ver valores, né? Ver poder, ver glória, né? Não. Nazaré era uma cidade simples, uma cidade matuta, vamos supor, matuta, né? Eles viviam, era pessoas simples, humildes, que viviam do plantio, na criação e muitas outras coisas ali. Então, eram pessoas assim simples, humildes. E Jesus cresceu no meio dessas pessoas. E ali ele passou a conhecer, quando criança, ele começou ali, né, a trabalhar no meio ali, aprender a agrícola também. Aprendeu como plantar, como colher, como trabalhar, como eles trabalhavam arar a terra, né? Jesus até fez uma parábola que diz que aquele que põe a mão no arado, aquele que põe a mão no arado e olhar para trás, não é digno de mim, que ele falou. Mas o que acontece? Naquele tempo existia o arado. E o arador, aquela pessoa que estava na frente do arado, que ele ficava ali, ao mesmo tempo, ele ficava guiando, né, o animal para poder, naquela terra, a terra havia pedras, né? Havia pedras, e ele tinha que estar atento, ele tinha que estar observando. Se ele se desligasse um pouquinho, olhasse para trás, ele quebrava aquela ferramenta de trabalho. Então, ele tinha que se preocupar totalmente com a mão no arado, naquilo que ele estava fazendo. Então, Jesus ali, ele aprendeu muitas coisas. Jesus ali, ele viu, ele observou, ele conheceu pessoas, ele conversava com muitas crianças, com muitos adultos, e ali ele aprendeu, porque naquele tempo os adultos se reuniam entre as crianças e ali eles conversavam, né, ensinavam sobre a agrícola, como se procedia aquele trabalho, como que fazia isso, como que fazia aquilo, e todas as coisas. E fora José, que era carpinteiro também, né? Carpinteiro, José era carpinteiro. Então o que acontece? Nós vemos aí que Jesus, às vezes, eu estou falando sobre as parábolas de Jesus, quando ele fala sobre a semeadura, ali havia o semeador. Logo após a terra arada, vinha o semeador atrás. E o semeador tinha que ter muito cuidado para não semear entre as pedras, jogar a semente fora do caminho, né? Ou no meio de espinhos. Mas sim, o semeador ele saía para semear no lugar onde havia de ter que semear. Mas, influentemente nisso aí tudo, algumas sementes caíam fora. Que às vezes caíam no pedregal, no meio das pedras, né? Porque eles já faziam agriculturas no meio a plantação, a seara ali, a plantação era trabalhosa, era com cautela, tá entendendo? Cautela, porque havia pedra, havia espinho, e eles limpavam, mais que eles limpavam, mas tinham, então eles tinham que fazer aquilo ali no ponto exato, certo de perfeição, que senão talvez daria errado. Então, eles semeavam, né? E logo após ali eles arar, né? Havia o semeador que tinha que semear. Às vezes as sementes caíam fora do caminho, outras caíam no meio das pedras, eram muito poucas, e aquelas caíam no espinho também. O que acontece? A própria palavra de Jesus deu uma explicação. Olha só, o que eu quero dizer? Jesus, muitas coisas que Jesus falou, muitas coisas que Jesus orientou e ensinou, ele tirou do nosso cotidiano, do cotidiano daquele momento ali, ele aprendeu naquele momento. Ali ele foi conhecer pessoas, conheceu as pessoas, tanto que ele muitas vezes fez parábolas, né? Ele fez parábolas sobre isso, né? Então, ele conheceu sobre a humildade, conheceu sobre a atitude de certas pessoas, de outras, como aquela mulher
que foi pegar água no poço, né, de Jacó. Olha só, quando ele fez aquela passagem do poço de Jacó, também é uma coisa interessante. Aquela mulher, ela foi numa hora imprópria para pegar água, porque aquela hora, já era uma hora ou a água estava quente, a água estava no momento, não era o horário adequado para que uma mulher fosse pegar água no poço. Então, às vezes, as mulheres, a maioria ia mais cedo, porque a água, e a maioria da população ia mais cedo, porque a água é mais fresca, né? E existe o horário, ali a água estava muito quente, ali era uma cisterna. Então ali, por exemplo, quando chovesse, a água vinha, né? E ali acumulava naquela rocha ali é uma cisterna. Então ali as pessoas colhiam água. Então o tempo, claro, à noite passava-se, né? E de manhã a água estava fresca. Mas é igual a tua caixa d'água, você enche ela cedinho ela tá fresquinha a água, tá geladinha, né? Mas quando chega com um sol quente, quando for 1 hora da tarde, meio-dia, a água está fervendo, né? Você vai tomar banho ali, daqui a pouco a água sai, não precisa nem ligar o chuveiro de água quente, nem na eletricidade, porque já sai quente. Então ali a água ficava mais morna. Mas aquela mulher pegava, porque ela não tinha como se diz, uma participação muito com a comunidade, com muitas pessoas ali, com muitas outras mulheres, né? Ela não tinha essa participação, ela era uma pessoa assim que ela tinha problemas com as outras pessoas. Claro, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que ela verdadeiramente tinha problema, porque logo após você vê que Jesus, né? Jesus ali, ele fala com ela, né? A passagem que fala sobre a vida dela, né? Então aquela mulher tinha realmente problemas com a sociedade. Então ela ia numa hora particular onde que ninguém iria no poço. Então, o que acontece? Jesus estava nesse momento lá. Jesus estava naquela hora imprópria, Jesus estava se assentado ali naquele poço, o qual ofereceu de uma água a ela que ela jamais teria sede, se ela pedisse a quem ela estava pedindo. Então, Jesus quis dar uma água a ela muito melhor do que aquela água que ela estava pegando ali naquele momento, aquela água quente, né? Que o povo não aprovava e não gostava, porque aquela água estava impura, estava quente já. Então eles esperavam, por isso que eles vinham cedo, né? Sempre ao poço, cedo, porque havia água ali, né? Uma água mais pura, mais limpa. Então louvado seja o nome do Senhor. E eu sei, como se diz as parábolas, Jesus eu não sei, às vezes a gente, né, fala coisas que quando a gente vai concluir, confirmar, verdadeiramente nós estamos falando na direção de Deus e do Espírito Santo. Muitas vezes eu falo assim, Senhor, será que eu falei aquilo daquela forma? Foi direcionado ao teu Espírito? E quando daqui a pouco eu vou ver, eu estou muito tempo assim, né? Eu li a palavra, eu faço uma live e de repente eu ligo a televisão, vou lá no YouTube, vejo aí começo a ver a história de Jesus, de Israel, Jerusalém, tudo lá, e de repente aparece o vídeo, ao qual eu tenho até o vídeo guardado. E ali, né, até um americano, e ali traduzido, né, em português, lógico, e ali ele falando sobre muitas parábolas, ele não falou sobre parábolas, mas ele falou vários itens, e eu fui ali fazer uma reflexão, e ainda mesmo que o Espírito Santo falou assim, o que você fala, você está correto, você verdadeiramente está certo. E o que eu sempre falo para o povo que, por exemplo, nós aprendemos, a nossa vida espiritual é fluente na vida material também. O mundo espiritual é fluente no mundo material, e como o material é fluente no mundo espiritual, né? O mundo espiritual ele está sempre atento a tudo que acontece no material. É a mesma coisa no material, né? Mas mais o espiritual, porque hoje nós vivemos num tempo que buscamos, que conhecemos a Deus, que glorificamos que Deus é tudo poderoso, é
onipotente, onisciente, é o Criador de todos os céus e a terra, e qual nós também temos um conhecimento que Cristo hoje está à destra do Pai, que Ele ressuscitou no terceiro dia. Ontem mesmo foi comemorado a Páscoa, né? A ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo. Quer dizer, da morte para a vida, do cativeiro à liberdade, né? A liberdade. Então ontem, né, nós estávamos numa comemoração específica, né? A liberdade em Cristo. Cristo, ele, após ser crucificado, o véu se rasgou. E hoje nós temos esse caminho como se livre, né, para seguir para o reino dele, né? Louvado seja o nome de Deus, em direção ao Pai, né? Através de Cristo, porque ele mesmo disse na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês estão entendendo o que Cristo falou? Notificou? Então as parábolas, Jesus, eu sempre falei assim, e antes de eu ver essa programação que eu vi hoje, né? Antes de eu ver isso, mas antes eu já tinha meditado a minha reflexão, eu fiz lá em Jacó. Porque Jacó, ao chamar os seus filhos lá no capítulo Gênesis 49, Jacó já estava nos seus últimos dias, né? Já estava nos suas... e ali ele chama seus filhos para abençoar cada um. E o que Jacó faz? Jacó, ele olhava os animais, ele observava os animais. E ali ele observava seus filhos. E cada característica daqueles animais, ele olhava os animais, via as características dos animais. E ali ele olhava para os seus filhos e dizia para os filhos dele, né? Dizia para os filhos dele: você é um jumento, você é uma gazela, você é um... Então ele influenciava as características daquele animal, ele observava os animais e via os filhos, né, como eles procediam, como era a agilidade deles, como eles agiam, como eles falavam, como era, né, o viver deles, aquele momento, eles observavam tudo isso. Então, ele começou a cada um filho chamar um filho e dizer, e o filho mais querido dele, que era o filho mais amado, que era Benjamim, né? Ele dizia: tu és lobo. Bom, lobo se dá o significado cristão para muitos cristãos que não têm entendimento, o que é da palavra de Deus, vão dizer: não, isso é maligno. E como é que Jacó chama o filho dele, Benjamim, o mais querido, amado, de lobo, devorador e tal? Eu falei assim: não, você tem que entender a palavra de Deus. Jacó tirava as características do lobo. Aí eu fui ler sobre o lobo naquela época, né? Eu li sobre as características do lobo. É interessante, muito interessante. Então Jacó olhou tudo isso, ele estudou tudo isso e impôs a Benjamim: você é igual ao lobo, você tem as mesmas características do lobo, né? Então ali não é questão dele chamar Benjamim de uma coisa maligna, não. E representar o lobo é um animal, é um bicho. Nós temos que olhar uma coisa, a representação de certas coisas na natureza, que verdadeiramente, quando você olha, representa algo, né? Porque essas coisas, vamos lá, as pragas do Egito, quando veio a rã, né? Quando caiu rã, gafanhotos, moscas, né? Isso aí é tudo a representação do mal. Os bichos, esses bichos com mosca, sabe? Tem uma coisa... Não. Isso aí são sinais de Deus, que Deus envia. E nós temos... Jesus, ele falou que nós conheceremos a sua vida pelos sinais, né? Nós conheceremos pelos sinais. E Deus deixou esses sinais para que nós possamos observar. Então toda a natureza, tudo que é na terra, a Bíblia diz, vai como uma formiga preguiçoso. Observar a formiga, nós temos que observar a formiga, né? E também fala sobre o leão, fala sobre a águia, né? A águia é interessante, já leu sobre a águia? Já leu também sobre o lobo, sobre as características, todas essas coisas? Então, fala sobre a andorinha, fala sobre muitas coisas, muita natureza. A Bíblia também, ela faz uma reflexão, olha,
E Deus, através da natureza, Deus nos deixou tudo para que nós possamos observar e aprender. Até com os animais, até com a própria natureza, aprender, né? Aprender o que é certo. Então, o que eu quero dizer? Aí eu aprendi ali, Jacó, e ali eu comecei a ter uma reflexão de como entender a minha vida espiritual com Deus, a minha vida com Deus, e entender muitas vezes o mundo e as coisas do mundo através dessa reflexões, assim como Jacó. Então eu comecei a entender que Deus às vezes nos deixou esses sinais, nos deixou tudo diante das nossas vistas, diante da opção de conhecimento, e muitas vezes nós não queremos esse conhecimento. Nós não buscamos, nós não observamos, nós não paramos para fazer reflexão, não. Nós queremos atropelar todas essas coisas, né? E muitas vezes é onde nós verdadeiramente nos damos muito mal. O que reflete dentro da igreja? Vamos lá. Se você ler, se você for ver dentro da casa de Deus, existe o ministério pastoral, presbítero, pastor, né? Pastoral, presbítero, evangelista, diácono e os obreiros. Cada um tem uma chamada de responsabilidade diferenciada, certo? Uma chamada é para todos, o ide pregar o evangelho. Não precisa você direcionar o pastor, não precisa você, pastor, posso evangelizar? Posso? Não. O evangelho você tem que pregar todos nós. Seja você o membro, seja você quem for. O id é uma ordenança de Cristo, de Jesus. Mas dentro da igreja há uma hierarquia. Cada um tem que obedecer a sua chamada e respeitar aquele que é maior do que o outro. Há um respeito de chamada. Eu estava aqui falando sobre a hierarquia, sobre os anjos, que eu tenho que fazer esse estudo ainda, que os anjos, né, tem os querubins, os serafins, os arcanjos, né, os anjos, e por aí adiante, né, os anciões. Então, o que acontece? Cada um, pela uma palavra bem dita pelo pessoal, eu imagino, eu não gosto, mas cada um no seu quadrado, cada um na sua chamada, respeitando um ao outro, tá entendendo? Respeitando um ao outro. Então o que nós vemos não é isso. E a Bíblia, nós vemos que a palavra de Deus também nos direciona a isso. Eu vou chegar nas parábolas, que eu já falei por quê. Por que Jesus falava muito por parábolas? E outra coisa, se nós aprendermos no mundo, olha só, nas coisas do mundo, o ciclo, né, da vida. Por exemplo, vamos lá. O gato antigamente comia o rato. Era inimigo do rato. O cachorro é inimigo do gato. Fora o cachorro tem um leão, o tigre, a onça, se pegar o gato, né? O cachorro, todos esses. E tem aquele que está sob toda a cadeia alimentar, que é o leão, que falam, é o leão. Tem o mais poderoso que o leão, que é o crocodilo, né? É um dos animais mais perigosos, né? Ele é tipo um pré-histórico, né? Esse aí até o leão teme ao mesmo tempo. A briga de um leão com o crocodilo, claro, vai dar o crocodilo, porque o crocodilo, se ele pegar o leão, ele vai jogar ela na água. Agora, se ele estiver na terra seca, claro, é o leão, claro, vai vencer ele tranquilo. Mas na água, ele é o rei. Na terra, quem é o leão, né? É assim que, através dos estudos, e pela Bíblia mesmo, a própria palavra diz que quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus. Quem é aquele que quer rugir como um leão, mas ele não ruge como um leão, ele quer rugir.
é o diabo, né? Que a Bíblia diz que ele vive ao redor querendo rugir como um leão, ele só querendo imitar. A Bíblia diz que ele já foi um Lúcifer, ele não é mais Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz, ele não é mais. Ele foi um Lúcifer, mas ele se transfigura em um anjo de luz. Ele quer ser um anjo de luz de novo. Só que ele só se transfigura. Ele é uma imagem ilusória diante das pessoas. A verdadeira imagem dele, ele jamais vai apresentar-se assim a alguém, porque ele não quer assustar ninguém, né? Ele quer simplesmente fazer a propaganda como muitos políticos fazem, né? Ele quer fazer a propaganda na hora certa, as pessoas vão enxergar quem é ele, se não não vigiar, né? E Jesus, ele mostra o caminho certo, o caminho da salvação, da luz, né? da verdade. Então, e aqueles que vão pela porta larga, que a Bíblia diz, né? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus notifica, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, que é o inferno. É lá que muitos entrarão por ele, porque Jesus falou isso. E estreita é a porta da salvação, apertado e estreito é o caminho, dificultoso. Eu estava falando aqui sobre as parábolas do arado, quase igual a isso, tá? Então, o que acontece? Poucos que vão encontrá-la. Então, até aí, né? E as parábolas, o que eu quero dizer? Nós vemos que cada parábola, Jesus teve uma experiência com eles. Ali ele aprendeu no meio daquele povo que arava, vivia da agricultura, né? Ali a terra, plantava. Ó, Jesus, ele aprendeu também com o pai. O pai dele era carpinteiro. Mas se nós observarmos, ele era uma criança. Então, ele aprendeu? Não, Jesus era Jesus. A única coisa que ele tinha é que se adaptar àquela nova identidade que ele estava vivendo. Quer dizer, de um homem carnal. E ele tinha que viver esse homem, né? Porque a Bíblia diz que ele veio em carne. Ele 100% Deus e 100% homem. Então, o que acontece? As parábolas, nós vemos que, quando vemos a parábola do semeador, nós vemos ali, que eu já expliquei porquê, né? E a parábola da pessoa que fazia o arado, né? Que põe a mão no arado e olha para trás e não é digno do reino dele, é porque aquele tempo Jesus trabalhava ali também, colhendo, né, junto com as outras crianças ali, e ele via, ele aprendeu muitas coisas ali, entendeu muitas coisas ali. E o que Jesus fez? Ele pegou e colocou aquilo como um aprendizado e como parábola diante de todos. Assim é o reino dos céus. Ele fala assim, ó, assim é o reino dos céus. Assim é o reino do meu Pai. Né? A casa ali, eu estava vendo também, né, sobre a casa que Jesus disse que o Pai, que ele ia para o Pai, e o Pai estava preparando, né, mais casa, mais quartos, porque para todos nós, né, Jesus falou isso antes de ir para a destra do Pai. Então, a casa naquele tempo era construída e todo mundo ajudava a construir uma casa, né? Ali havia um ponto de estrutura, aquela parábola da casa na rocha, também tinha alguns que faziam a casa para enganar o povo. O que acontece? O que é uma casa para enganar o povo? É uma casa sem uma estrutura mínima. Então, quando vinha uma tempestade, ou um vento, ou uma coisa, um tremor, sei lá o que acontecesse, a casa se desmoronaria, né? Cairia. Então, o que acontece? Jesus ensinou assim, ó, construir as vossas casas na rocha. Construir as nossas casas na rocha, para que quando venha a tempestade, os tempos difíceis, os tempos, os rios, vem enchente, a casa não vá. Porque aquele que constrói a casa na areia, olha só, porque tinham construtores, hoje ainda existe, nós vemos o mundo. Aí, é isso que eu quero entrar. Você vê o mundo, tem muitos aí, que vai construir aqueles prédios que se desmoronaram lá, aquele pessoal que construiu lá, não quero falar o nome, e matou pessoas, né? Aquele muito tempo lá na Tijuca também que desmoronou, fizeram com areia o prédio. E outros mais aí que fazem a casa de qualquer maneira, né? Procedência para gastar menos. E quem vai ficar em risco? É as pessoas que vão morar.
Porque numa hora para outra aquela casa pode desmoronar em cima da família. Então havia isso naquele tempo. Pessoas querendo o que? Faziam as casas, né? E ali havia quartos e essas coisas assim. E Jesus ali, ele via como o povo ali construía a casa na rocha. Eles faziam o fundamento bem fundamentado para que a casa ficasse bastante segura. Mas tinha alguns que faziam casa assim, que eles... Vamos supor, aquele cara que pega uma casa, pega um terreno, compra um terrenão grandão, eu vou construir umas casas e vou vender. Aí de repente a casa que ele fez não tem estrutura nenhuma. Aí com o tempo que você mora dentro da casa, passou 1 ano, 2 anos. Quando chegar 3 anos, 4 anos, 5 anos dentro da casa, começa a rachar, começa a cair pedaço, começa a cair... Então, é dessa forma. Então o que acontece? Às vezes dá uma chuva, né? Dá uma chuva, a casa começa a afundar, não tem estrutura, não tem alicerce, não foi botado o ponto essencial do alicerce, né? Com segurança. Não foi alicerçada aquela casa bem feita ali na estrutura. Então acontecia isso dessa forma. E também as casas, por exemplo, eles faziam uma casa, né? E ali em cima daquela casa era tão estruturada que após o filho casar, ou a filha, ou seja quem for, havia ali, eles poderiam construir em cima também mais quartos para morar, ou expandir a casa de todos os lados. Mas é isso aí. E Jesus, ele falava muito por parábolas. Ele falava por parábolas. E é por isso que ele observava Jesus na sua infância, na sua adolescência, ele observava muito, né, o que acontecia ao redor dele. E ele começou a enxertar que era a verdade do conhecimento dele, naquilo verdadeiramente que participava o ser humano, para que o ser humano pudesse entender o que ele estava dizendo, o que ele estava instruindo eles através dessas parábolas. Essas parábolas, né, ela se direciona também ao cotidiano que as pessoas viviam naquele tempo de adolescência, vivência de criança de Jesus ali, no meio da agrícola, né, da plantação, na convivência do dia a dia cotidiana ali de Jesus, né, com os vizinhos, com a família, com todos aqueles lugares onde ele ia, cidades, ele andava junto com o pai, a mãe, com todos os parentela ali. Ele aprendia muito e observava a cada um dos seres humanos e todas as suas vivências, todas aquelas coisas que eles faziam, eles, né? Jesus fez parábola sobre a preparação da azeitona, do azeite, sobre os montes da oliveira também, né? Quando Jesus, a moenda, né, tinha um jumento que ele ficava rodeando ali, ia fazendo o azeite, né, naquela moenda ali, amassando aquele azeite, e logo após, o que acontece? Depois de moer bastante, eles botavam água, logo após saía, eles pegavam aquela massa, jogavam dentro de um saco, né? De um saco bem forte mesmo, e ali botava dentro de uma prensa, e essa prensa vinha, eles pegavam, prensavam, e ali pelos cantos daquela tipo assim, um saco de farinha, né? Aquele saco de farinha, saíam, aí começava a minar azeite, né? O azeite virgem, o azeite puro. Então ali eles iam colhendo, né? Eles iam colhendo o azeite. E assim Jesus também, ali na hora do Monte das Oliveiras, no último momento que Jesus, ele começou a minar sangue, né, pelo seu corpo. E nós vemos ali que Jesus estava sendo verdadeiramente triturado, né? Ele estava sendo ali, amassado. Sabe por quê? Porque sobre ele veio todas as nossas transgressões, ele foi moído. Ele foi moído pela nossa iniquidade, nossas transgressões. Então, Jesus ali estava sentindo o peso do pecado, o peso sobre o seu ombro, né? Do que ele veio levar a cruz. Se você pensa que a cruz era aquele peso de madeira, como você diz, era pesada, mas havia mais peso ali que Jesus estava carregando,
ao carregar aquela cruz, tá? Não era só o peso da cruz, daquela madeira, mas era o peso do mundo, era o peso do pecado. A palavra de Deus diz em Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Então Jesus levou tudo isso sobre si, gente. E Jesus, ele sofreu para que hoje nós estivéssemos aqui, né? Ser chamados filhos de Deus. A ressurreição de Cristo, que foi ontem, Páscoa, foi uma comemoração da morte, que saímos da morte para a vida, para a liberdade, do cativeiro para ser livre, a liberdade. Isso foi comemorado pelos judeus, lá, os hebreus lá, né, que eles foram libertos após o cativeiro, eles fizeram a Páscoa, a passagem do cativeiro para a liberdade, né? E assim, a Páscoa, antes eu expliquei, né, para todos, que Jesus, ele diz na sua palavra que essa Páscoa não seria mais comemorada como aquele tempo, né? Mas nós comemoraríamos a Páscoa como? Através da ceia do Senhor. Se você observar, é a nova aliança, que é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E aqueles que participam dessa ceia, dessa Páscoa, que faremos sempre em memória dele até a sua vinda, é uma comunhão com Cristo. É uma comunhão com ele. Ele deixou isso. Antes eu estava até falando sobre a Páscoa, né? Hoje, quanto Páscoa foi direcionado a um ponto comercial, e o qual as pessoas levam para chocolates, caixas de bombom, né, comércio, essas coisas. Se você perguntar, eu creio perguntar a alguém, você sabe qual é o dia de hoje, o que se comemora na Páscoa? Hoje é dia de ovo de Páscoa e tal, e de repente não vai lembrar nem não sabe nem os procedimentos, por que a Páscoa, né? Não vai ter nenhum conhecimento do que é Páscoa, verdadeiramente sentido da Páscoa, não vai ter um conhecimento, mas dessa forma. É a mesma coisa o Natal. Natal, seja comemorado cristão ou não cristão, as pessoas comemoram o Natal, que é roupa nova, vestimenta. Poucos são aqueles que favorecem um lado verdadeiramente que é de Cristo, o nascimento de Jesus. Mas o que eu, como pastor, e eu como mais ou menos conhecedor da palavra, o que eu vejo e o que vejo dentro da palavra, não eu desligo esse eu, que o nascimento de Cristo nós temos que comemorar todos os dias. Por quê? A data de Jesus não é a data de Jesus, 24, 25 de dezembro, não, nunca foi, não foi. Outra coisa, fundamentos que está enraizado no Natal, árvores de natais, enfeites de natais, né? Essas coisas são tudo do fruto de cultos pagãos antigos, né? Se você souber a história de Herode, Semiramis, que era a mulher de Herode, o qual era a própria mãe de Herode, mulher, e teve um filho com ele, o próprio filho, que era a esposa de Herode, que era o seu filho, e teve um filho chamado Tamuz. E você vai ver a interação desse fundamento, você vai saber sobre a árvore de Natal, você vai saber sobre... na Grécia Antiga, faziam... verdadeiramente eles faziam essa árvore de Natal com presentes e tudo, mas era orgias sexuais debaixo daquela
ali a árvore representa um lugar de presente ao deus Nimrod, ao deus Tammuz, né? Então há muita coisa que, se hoje o pastor que prega, o pastor que começa a ir contra esse sistema frauduloso, ele é acusado, né, de não ser de Deus. Assim foi com os escribas fariseus, gente. Jesus, ele chegou ali no meio daqueles doutores e tudo e curou aquele idópico, aquele homem, né, que estava todo inchado, vivia com aquela doença, não tinha cura. E ali Jesus entrou no meio daquele pessoal na sinagoga, ali no meio daquele pessoal todinho, doutores da lei, tudo ali, dos escribas, dos fariseus, e eles ficaram olhando para Jesus, porque eles já viam fama de Jesus e não gostavam de Jesus, eles queriam prender ou matar Jesus de qualquer maneira, porque ele estava indo contra eles, contra o que eles impuseram sobre o povo, a lei. Então o que acontece? Jesus chegou ali e curou aquele idópico ali no dia de sábado, ali no meio deles. E eles ficaram olhando, imagine, ficaram assim, ué, ele veio no meio da gente nos afrontar e curou, o qual pela nossa lei, aí eles falam assim, por Deus, da lei de Moisés, é proibido fazer qualquer coisa no sábado. Então Jesus ali na mesma hora fez aquilo na frente deles todos. Jesus veio contra o sistema, contra esses que se acham. Hoje eu até falei que depois de 2000, Deus ia levantar homens e mulheres que iam levantar contra o sistema, contra esse sistema, esses que se acham, né, verdadeiramente a elite, os homens de Deus, as pessoas de Deus, o qual enxertaram dentro da igreja coisas erradas, muitas heresias, e afastaram verdadeiramente a verdade e derramaram sobre o povo fábulas, né? E o que acontece? O próprio povo também criaram comichão nos seus ouvidos, a maioria, deixaram a doutrina de Deus, porque isso eu falo por uma vivência de... Tenho 27 anos na igreja, e no meu tempo, quando eu tinha meus 5 anos, 6 anos de igreja, 7 anos, o que eu ouvia, depois, foi antes de 2000 assim, o que eu ouvia muitos era que servir Jesus era quadrado, era careta, que as coisas de Jesus eram quadradas, tinha que modernizar, tinha que radicalizar as coisas de Deus. E você vê que a palavra começou a se cumprir. As heresias entraram, as coisas mundanas entraram dentro da igreja, né? E como muitas outras coisas que entraram foram enxertadas. Muitas coisas vieram lá do passado de certas religiosidades, né? Estão incrementadas dentro da igreja de Deus, que tem que ser liberta. A igreja tem que se passar. Olha só, eu estava vendo sobre a purificação. Jesus falou sobre a purificação, né? Sobre purificação. Você vê quando aqueles agricultores recolhiam trigo, eles tinham que passar por um trabalho de processo muito rígido, né? Para verdadeiramente tirar as palhas, as pedras, todas as coisas. Depois ainda havia peneira ainda, eles eram, até pelo vento, né? Era levada aquela palha que era leve e ficava as sementes do trigo. Separar o joio do trigo, essas coisas tudo. Então ali havia uma separação, havia um processo de separação. E Deus está fazendo isso no final dos tempos, tá? Deus tem me falado, Deus me falou em 2000 que Ele ia fazer esse processo dentro da sua igreja. E tem feito, Ele está fazendo. Muitos não estão entendendo, mas Ele está fazendo. Graças a Deus, Deus está fazendo isso. E Deus está fazendo, sabe por quê? Pela vida de Jesus. Jesus vem e Jesus, né, está nos notificando que Ele está fazendo a limpeza dentro da igreja. Deus falou comigo que ia estremecer a igreja dele, que Ele ia sacudir. E sacudir, você sabe, o processo do trigo é esse.
para que ele seja limpo, sair as sementes verdadeiras, tudo limpo ali para fazer o trigo, ele tem, por último, ele passa pela peneira, e a peneira, ó, e ali pela peneira, pelo buraco da peneira só vai cair as pedras, aquilo que não serve, aquele lixo, vai caindo e vai ficar só as sementes. E Deus tem feito isso. No mundo, Deus também tem sacudido, porque ainda tem muitas pessoas no mundo que Deus quer resgatar, que Deus está buscando. Aquele que tem ouvido, ouça o que os filhos da igreja. Ele está tentando chamar, ele está tentando fazer essas pessoas. Aquele que conhece a voz do seu pastor vai ouvir, mas aquele que não conhece a voz do seu pastor não vai ouvir. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar essa mensagem. E sobre parábolas é isso. Jesus, ele fazia uma reflexão. Olha para o teu redor, olha para a natureza. Essa semana eu estava falando sobre... o que eu estava falando sobre mesmo sobre obediência. Fala assim, sobre o patrão. O patrão, você não pode fazer aquilo que você bem entende, né? Você vai a hora que quer, você faz o que quer, dessa forma, o patrão, tá? Então, o que acontece? O patrão vai te exigir, ele te exige. Ganha advertência, da outra vez, manda embora. Aí Deus, o Senhor é misericordioso. O Senhor é mais misericordioso que o patrão. Ele dá tempo a cada um de nós. Então, como você vê lá a dificuldade, com Deus, aí eu falo assim, aí eu falei até com uma jovem lá, né, a respeito, mas eu estava falando lá sobre o trabalho mesmo. Eu observo as pessoas, eu observo muita coisa lá onde eu trabalho. Então isso aí eu já, não é de hoje não, é muito tempo mesmo, e Deus que me mostra essas coisas. Deus faz observar, eu observo. E ali eu observar, eu falei assim, olha só, as pessoas são assim dessa forma. Como se diz, o sacrifício, eles querem fazer de qualquer maneira para Deus, mas para o mundo eles querem fazer perfeito. Para o mundo eles fazem perfeito, porque se não fizer, há uma rigorosa cobrança. É o que eu estava falando com ela. Olha só, você vê o carnaval, você vai desfilar no carnaval lá, o baterista, a pessoa que tem um instrumento, que toca os instrumentos de bateria, ela tem que bater certinho, senão o regente lá, ele vai lá e dá uma raquetada na mão da pessoa, a pessoa sente dor. Ela tem que fazer certo, tem que estar no toque certo, senão ela não participa. E outro seguinte, ela vai ser rigorosamente, né, disciplinada para fazer o que é certo. A mesma coisa do desfile. Em todo lugar do mundo, onde você for ver nas artes marciais, se você não quiser cumprir aquele parâmetro, tu vai apanhar feito não sei o que lá. E outra coisa, o professor vai te chamar de atenção, meu. Não é isso? Numa escola, numa faculdade, hoje tem umas faculdades aí que o professor não está nem ligando para o aluno se estuda ou não, ele passa o aluno de qualquer maneira, seja inteligente, na sua burrice, ele passa. Mas antigamente os professores eram rigorosos. Se você não soubesse a conta, você tinha até palmatória. E às vezes até tinha, né, um castigo de joelho para você poder aprender aquilo ali e estar no jeito, ponto certo. Está no ponto certo. Então o que acontece? O patrão do mundo, ele não vai querer suas desculpas, não quer sem saber da tua desculpa. Mas Deus, ele está sempre te misericordiando, te dando perdão, misericórdia. Mas você vai fazendo. Mas o próprio Deus, ele não se impôs, ele não vai se impor de impor um castigo sobre você. Não. O que ele disse? Bom, o que você semear, você vai colher. Ele só fala isso. Jesus deixou bem claro. O que você plantar, você colhe. Só isso. Então Jesus só deixou isso. O que você plantar, você vai. Tanto é que ele falou para aquela mulher, vai, a mulher que ia ser apedrejada, vai e não peques mais. O homem lá no tanque de Betesda, você vai ler, ele diz, vai e não peques mais, homem, para que não venha sobre ti coisas piores. Então,
Tudo nós tiramos da palavra de Deus, nós aprendemos ao nosso redor. Às vezes está diante dos teus olhos, você não aprende. Está diante da tua vida cotidiana. Está diante da nossa vida cotidiana, o que acontece no teu trabalho, na tua casa, no teu emprego, onde você vai, na praia, ou andando no meio da natureza. Está entendendo? Você começa a refletir dentro da palavra de Deus o que Jesus falou. E você vai ver tudo isso aí diante dos pássaros, diante da natureza. Você vai começar a entender o que é o reino de Deus. E como é servir a Deus. E Jesus, ele vem nos ensinando aqui através de parábolas, né? Por parábolas. E outras passagens que você vai entender por que Jesus falava dessa forma. Aí você vai entender. Você vai ver a igreja onde você convive como pastor, dentro da igreja com os irmãos, você vai ver a tua empresa também. As mesmas procedências aqui é de lá. Só que aqui, nas igrejas, muitas pessoas fazem o que querem. Mas lá dentro da empresa é difícil. Porque se tem a disciplina, senão ganha advertência ou simplesmente ganha o atestado de óbito, que é mandado embora na hora, aí fica desempregado. Amém? Glória a Deus, que nós possamos levar essas aprendizagens, essa mensagem espiritualmente na presença do Espírito de Deus, na presença de Jesus, para que nós possamos aprender, tá? Porque a nossa vida depende, a porta estreita depende de nós dar ouvido o que Deus quer nos ensinar. Até o vento, Jesus fala do vento, gente. Até do vento Jesus fala. Até ele fala assim, ó, a nossa vida, a vida de vocês são como vapor. Olha o vento. Você sabe de onde ele está vindo a direção, mas não sabe para onde ele vai. Assim é o Espírito. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, eu não vou falar mais nada. Medita na palavra de Deus, gente. Vamos meditar. E nessa manhã, essa mensagem que eu quero passar a cada um de vocês. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, que Deus deu um sábado abençoado, né? Deu um dia derramado com o Espírito de Deus, da verdade, o Espírito da verdade, o Espírito da vida. Em nome de Jesus, que Deus venha curar, libertar, salvar, transformar no meio da tua casa, da tua família, na nossa vida, ao redor da nossa vizinhança, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos. Paz, graça e paz e a paz de Cristo. Amém.